Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Olá, eu sou Elias Silveira e este é o programa Memória BC. Nosso objetivo aqui é retratar, trazer pessoas que têm conhecimento de Balneário Camboriú, que vivenciaram e vivem a história de Balneário Camboriú. E hoje, olha, uma guerreira, uma líder, uma pessoa muito ligada à nossa comunidade, a Osnilda Amorim. Mas ninguém conhece por Osnilda, né? Todo mundo conhece por Nena Amorim. Prazer estar contigo aqui, Nena. Prazer, Elias. É um prazer enorme estar com você e ser entrevistado por você. Fico muito feliz por esse convite. Então já vamos tirar uma curiosidade aqui, né? Osnilda, o nome de registro, mas Nena é o nome que todo mundo conhece. Na verdade, meus pais me registraram como Osnilda Amorim. E minha mãe adoeceu, não pôde me amamentar, e a minha mama de leite foi uma senhora que o apelido era Nena. E da minha mãe e meu pai, por gratidão, prometeram que todo mundo iria, meu nome de batismo seria Nena e todo mundo iria me conhecer por Nena, onde que desde pequena eu me reconheço e conheço por Nena. Quer dizer, até se alguém chamar de Osnilda, você de repente... Estranho bastante. Estranha, né? Soa mal, né? Não, estranho. Já ocorreu o episódio de alguém falar Osnilda e eu parar, depois é você. Estranho bastante. Mas a Nena nasceu aonde? Eu sou natural de Joinville. Joinville. Sou natural de Joinville. Eu vivi a minha vida lá em Joinville, comecei a trabalhar com o Pedro Ivo Campos em Joinville, depois com o Vite Freita, Luiz Henrique. O Pedro Ivo Campos, de Figueiredo Campos, enquanto prefeito ainda de Joinville. Sim. Depois ele foi... Não que eu seja tão idosa, mas eu comecei com ele quanto prefeito, depois governador, né? Depois ele apoiou o Luiz Henrique da Silveira, que era escrivão, trabalhava em São Francisco, né? Daí ele apoiou e eu passei a trabalhar daí já inicialmente com o Luiz Henrique. Nós estamos gravando esse programa, é bom lembrar aí para quem está nos acompanhando, num dia 17 de dezembro de 2019. E a Nena falando então desse início, quer dizer, você lá desde o início já integrava o MDB antigo, o Manda Brasa, como o pessoal conhecia, Sim, eu né? iniciei, meus pais já eram do PMDB, né? Daí, desde o início, eu já comecei a trabalhar na política. Na verdade, eu com 12 anos, eu fugia de casa para panfletear. Olha. E daí, um dia, o meu pai brigou comigo, eu me escondi num palanque atrás do Pedro Ivo Campos. Daí, o Pedro Ivo Campos disse para o meu pai, Amorim, vai para casa que depois eu levo ela e converso com você. Daí ele me levou, o pai disse, não, eu não quero que você fique entregando panfleto. E desde lá, toda a vida eu trabalhei. Tive meu comércio, como tenho até hoje, mas sempre gostei de trabalhar na política. E a vinda para Balneário Camboriú, como é que foi? Quando eu vim para Balneário Camboriú, a minha filha tinha 1 aninho. Ela completou 1 aninho aqui em Balneário Camboriú. Faz 26 anos que eu moro em Balneário Camboriú. Eu vim para trabalhar no Sebrae, no antigo Sebrae que tinha em Balneário Camboriú. Depois eu passei para o CIMI, Sistema Municipal de Emprego. Mas faz 26 anos que eu estou nessa linda terra, nessa Balneário Camboriú. Eu brinco que quando alguém vem para Balneário Camboriú, porque eu não sei se eu vou ficar, eu já vim com a certeza que aqui eu iria criar os meus filhos, que aqui eu iria morar em Balneário Camboriú. Agora, você já conhecia Balneário Camboriú, Nena? Não, eu vim um final de semana para Balneário Camboriú, vim com meu esposo na época, que ele ia montar uma empresa aqui em Balneário Camboriú. Eu vim e me apaixonei pela cidade. Eu comentava uma cidade pequena que tudo tem e tranquila, perto de Joinville, já desde a época, para criar os filhos bem melhor. Eu disse, não, eu vou ficar aqui, gostei dessa cidade, monta a empresa aqui, que é aqui que eu quero ficar. Daí na época eu pedi transferência para o Luiz Henrique e eu trabalhei com ele também no Senado, né? Daí pedi a exoneração
e vim morar em Balneário Camboriú, daí aonde ele me nomeou, conversou na época com o Pavan, e o Pavan me nomeou no Sebrae. Olha, que história, né? História interessante. Agora, claro, porque Joinville, em que pese ter a cidade maior do estado, à época já era a maior cidade do estado, mas o centro de Joinville, final de semana, praticamente fechava, né? Enquanto aqui a gente tem tudo, tinha tudo já, né? Sim, a cidade para, Joinville. E muito mais na época, né? Há 26 anos que eu vim para cá, e morar em Joinville, e morar num litoral que tem praia é um encanto. Para quem era moradora de Joinville, né? Pouco vinha para a praia, né? Para o litoral. Então, vir visitar, sim, eu me encantei com essa cidade. Como até hoje, Elias, por incrível que pareça, eu estou 26 anos encantada por Balneário Camboriú. Eu sou uma pessoa que eu defendo Balneário Camboriú a todo momento, porque Balneário Camboriú é uma cidade pequena, é uma cidade turística, porém que se mantém o ano todo e tudo tem. Joinville, às vezes eu vou final de semana, porque eu tenho meus familiares todos lá, mas de um bairro para o outro você leva quase 1 hora para chegar. Aqui é tudo perto para você, a logística é bem mais prático, a segurança em matéria de outras cidades, aqui ainda podemos falar que é mais seguro. Eu amo meu Balneário Camboriú. Agora, em 26 anos, claro que nós temos uma cidade que cresce muito rapidamente, né? E em 26 anos muitas mudanças aconteceram também, né? Muitas mudanças. Eu passei por vários, nesses anos todos que eu trabalhei na prefeitura, eu trabalhei com Leonel Pavan, com Castro, no período dado, Rubens Espernal, Rubens e Bola, por último o Edson Renato Dias, e todos contribuíram muito pela cidade. E de 4 a 4 anos, todos esses anos, a cidade evoluiu bastante, para muito melhor, né? Desde quando começou o Pontal lá, que começaram a fazer, até mesmo o nível de população, né? Na medida que a população vai aumentando, a cidade vai adequando para receber melhor os turistas. 26 anos atrás estávamos aqui mais ou menos com a metade da população atual, 70 no máximo. Mais ou menos. 1.000 pessoas morando em Balneário Camboriú. Morando em Balneário Camboriú. Não aqueles que vinham, porque a gente tinha era uma situação diferente na cidade, na realidade, né? Tinha uma temporada lotada, com um movimento infernal, mas no bom sentido, porque a gente acostumava também vivenciar aquilo, né? Mas hoje não, já temos até na baixa temporada o movimento intenso de veículos, né? Sim, há 26 anos atrás não tinha, e ainda tinha muita rua, ou era de barro ou era calçamento, né? Sim. Hoje não, hoje já é asfaltada. Hoje o fluxo de veículo é bem maior. O que diminuiu muito, que eu vejo, que eu observo que anterior, alguns anos atrás, era muita bicicleta e hoje já diminuiu mais. É muito mais carro e menos bicicleta. E moto, né? Moto, bastante. Que coisa, né? Diminuiu. Moto foi uma loucura do que evoluiu. Aumentou bastante. Porque hoje você passa numa residência ou até num apartamento, um morador de um apartamento, geralmente o casal é 2 carros que tem. Então o fluxo aumentou bem mais, aonde que veio aumentar a cidade, a melhoria da cidade, né? Eu lembro-me quando o Calinho Rosa, que é o Mário Preto, começou a montar o Cristo Luz. Que, nossa, foi um evento para nós, assim, fantástico, todo mundo olhando, observando quando foi construído o Cristo Luz. E olha quantos pontos turísticos depois desses anos que nós temos em Balneário Camboriú. O Cristo Luz, na realidade, foi assim, o início de trazer atrações, como é o Parque de Praia. Sim, né? é ponto turístico, na verdade, né? O Cristo Luz. Já virou, né? Já virou ponto turístico. E hoje, tantos outros que veio para Balneário Camboriú, e quando iniciou assim, era uma febre que estava construindo o Cristo Luz em Balneário Camboriú. E a logística, né? Porque era um morro e não tinha essa estrutura que tem hoje, de asfalto, de pavimentação, até no morro. Então a logística foi grande, né? Sim, era barro. Eu lembro que nós subíamos para ver como é que estava a construção e era tudo estrada de barro, carro patinando, tudo. E hoje está essa maravilha que você anda,
quase toda a cidade, 100% esgoto tratado praticamente. Então, não tem, é uma cidade que quem vem para cá visitar, muitas pessoas desejam ficar. Eu sempre comento, né, que eu moro onde todos passam férias. Claro. Isso é um privilégio, né? Poucos têm esse privilégio de morar onde que muitas pessoas tiram férias. Quando eu ouço alguém comentar algo negativo da nossa cidade, de Balneário Camboriú, eu fico muito triste, porque eu peço que as pessoas vá em outras cidades, vai visitar as outras cidades, vai conhecer a nível de segurança, como é que está as outras cidades. Então, nosso balneário ainda é uma cidade privilegiada. Claro, como todos os locais, todas as cidades têm seus precauços em matéria de saúde, isso é em tudo quanto é lugar. Na medida que aumenta a população, obviamente começa a ter certos problemas, mas nada comparado a tantas outras cidades que eu conheço. E você falou numa questão fundamental, né? A segurança pública. A criação da nossa Guarda Municipal Armada, que até foi um tanto quanto criticada no começo, né? Hoje não estaríamos nessa segurança que a gente tem se não fosse a Guarda Municipal Armada. A Guarda Municipal, Elias, eu sempre comento, foi no período que eu estava no governo, né? Que o Edson Renato Periquito criou a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, quando foi para ser criada, eu lembro que foi muitas pessoas contra. Hoje, olha a segurança. Porque a segurança, quem tem que ter a responsabilidade é o governo. Realmente é o governo, mas se o governo não dá, o prefeito cruza as mãos e vai esperar. E o Periquito, ele foi uma pessoa ousada, ele não esperou, ele chegou e foi, enfrentou todas as críticas, mas montou a guarda. E está aí a realidade, da mesma forma que quando eu era secretária do Meio Ambiente, que foi criada a Guarda Ambiental, que no período que eu era secretária do Meio Ambiente não tinha Guarda Ambiental. Todos os atendimentos, era a secretária, era eu e o fiscal e o motorista que nós íamos em loco. Hoje, olha a facilidade de ter a Guarda Ambiental protegendo, como eles estão fazendo, porque a Guarda Ambiental abrange em todos os atendimentos ambientais em Balneário Camboriú, que na época era um alcance muito grande. E foi uma realidade através do quê? Da Guarda Municipal, que também foi criada a Guarda Ambiental. Então, é aquilo que eu te digo, é uma somatória, porque quando você trabalha num governo, quando você passa para outro governo, sempre existe uma crítica ou outra, mas na verdade não é. Todos existe uma somatória de contribuições. Eu sempre comento, quando eu comento da minha Balneário Camboriú, da minha cidade, é com conhecimento e por amar a minha cidade que eu quero o melhor. Então, quando ocorre alguma coisa, porque é outro governo, não existe outro governo. Existe uma causa nobre, que é a nossa cidade, que é Balneário Camboriú. É por isso que eu luto, pela nossa cidade. Como você falou, cada prefeito, desde que você chegou aqui há 26 anos atrás, contribuiu de uma forma para a cidade que nós temos hoje, né? Com certeza. Todos eles teve seus mandatos, 4 ou 8 anos independente, assim como o Pavan contribuiu, todos teve as suas contribuições para chegar na cidade que nós chegamos, e assim que venha muitos mais outros prefeitos e que contribua para a nossa cidade para cada vez melhorar, trazer empreendimento para o turismo, para o hospital, que hoje nós estamos carentes do hospital, necessitado, que estava no período hospital, ainda graças a Deus continua com as portas abertas. É privilégio de poucas pessoas em Balneário Camboriú que pode ter um plano de saúde, mas quem não tem, requer. Então eu tenho um plano de saúde e não estou nem aí porque o hospital se vai fechar as portas ou não. Não, muito pelo contrário, é a minha cidade, eu quero o melhor para a minha cidade. Então um hospital atendendo 24 horas, para mim seria glória. Então é isso que a gente sempre está buscando o melhor para a nossa cidade. Perfeito. Olha, esse programa está sendo gravado no dia 17 de dezembro de 2019. Estamos conversando com Nena Amorim. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Já já a gente volta com Memória BC, que objetiva retratar a história de pessoas
que vivenciaram e vivem a história de Balneário Camboriú. Então aguarde um instante só. Você está acompanhando o Memória BC. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde. Vou. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Todo mundo tem uma história para contar. Histórias alegres, histórias tristes. Imagens vivas que fazem parte de um acervo pessoal e institucional. Memórias que não cabem em um único livro. Momentos compartilhados que são escritos todos os dias. E a nossa história precisa continuar. Polícia Militar de Santa Catarina, 184 anos. Você está acompanhando o Memória BC. Estamos de volta e esse é o Memória BC, um programa que tem o objetivo de trazer, e manter um registro vivo dessas pessoas que ajudaram e ajudam a construir a história de Balneário Camboriú. Eu sou Elias Silveira, nós estamos gravando esse programa exatamente no dia 17 de dezembro de 2019 e a nossa entrevistada hoje é essa heroína, essa pessoa que trabalhou muito tempo como funcionária pública, tem sim parte na história do desenvolvimento de Balneário Camboriú, que é a Nena Amorim. Agora nós vamos falar um pouquinho com a Nena a respeito da trajetória dela, da carreira dela como funcionária pública. Você dizia que começou como no serviço público em Joinville. Em Joinville. Aí veio para Balneário Camboriú. Daí fui trabalhar no Sebrae. Do Sebrae, fiquei 1 ano, 2 anos, daí foi extinto em Balneário Camboriú. Daí assumi o CIMI, Sistema Municipal de Emprego. Daí fiquei no CIMI alguns anos, daí fui para a Fazenda. Trabalhei na arrecadação do município, passei pelo protocolo na época, que o protocolo na prefeitura era uma janelinha, que quando eu cheguei lá como coordenadora, eu disse, não, mas isso não pode, o contribuinte chegar e parece que o contribuinte está numa prisão. Daí quebrei, pedi autorização, quebrei e fiz tudo abaixo para o atendimento ser direto com o contribuinte. Quer dizer, o funcionário público vendo o contribuinte e vice-versa, né? Sim, daí ficou, nossa, na época é incrível, né? Quando você inicia algo, na época, só pelo fato de eu ter quebrado, rebaixado aquela janela, deu o que falar na rádio, em função que uma mulher assumiu o protocolo e quebrou aquela barreira que tinha entre o contribuinte e o funcionário. Foi só rebaixar. Então, às vezes, é só ter alguma noção de atender melhor o contribuinte, ter mais contato com o contribuinte. A única coisa que eu fiz foi rebaixar a janela para o contribuinte sentar e ter o contato direto com o funcionário público. Daí, dali, do protocolo, eu fui trabalhar na Fazenda, fiquei na Fazenda, daí saí da prefeitura, fiquei 2 anos fora, Daí me afastei da prefeitura na época, logo que o Rubens Espernal ganhou. Fiquei 2 anos, daí fui chamada pelo Edson Renato Dias. Que daí eu fui chamada para mim assumir a direção do PROCON. E o PROCON era uma outra história, diferente, não tinha
esse contato com o povo, não era essa abertura que nós vivenciamos essas histórias. Quando eu assumi o PROCON, daí saiu a minha nomeação, eu fui me apresentar, era no fundo de uma garagem no fórum aqui da 4ª Avenida, era uma garagem, nos fundos dessa garagem, aonde tinha as audiências, ficavam os delinquentes aguardando para a audiência e os consumidores junto ali aguardando, meio sem jeito, que às vezes tinha pessoas com algema ali sentado aguardando para a audiência e os consumidores ali do lado. Eu olhei e disse, meu Deus, isso não pode, como é que um consumidor vai fazer uma reclamatória de uma fila tanto tempo que já fica, ou de um problema de telefonia que ainda continua sendo o índice muito alto, fica aqui aguardando junto com todas essas pessoas. Daí comecei a trabalhar e a conversar com, na época, o prefeito Periquito. Ele permitiu que nós alugássemos um espaço ali na 2000, que até hoje o PROCON. E junto com o apoio do Dr. Rosando da Rocha, que na época ele era promotor, que muito nos apoiou, que ele era promotor de defesa do consumidor, nós fizemos o PROCON. E começamos a trabalhar, e como tinha muita demanda de telefonia, reclamatória de banco, eu comecei uma vez por semana, no sábado, uma vez por mês no sábado, fazer um mutirão de reclamatória. E eu chamava os responsáveis das empresas, os advogados, para fazer essa mutirão, onde que nós diminuímos muitas demandas e o PROCON começou a se tornar conhecido estadualmente e nacionalmente. Daí eu fui convidada pelo CMDCA, que na época, pelo Código de Defesa do Consumidor de Brasília, pelo Ministério, para dar palestra sobre os outros PROCONs, que Balneário Camboriú começou a ser referência a nível nacional. Daí eu ia a cada 2 meses dar palestra e daí me empolguei, comecei a dar palestra no CDL, palestra para as empresas, e isso ajudou muito o PROCON, porque não era coibir e só autuar, mas sim orientar os comerciantes, como nós dávamos palestra no CDL, dar orientação, porque às vezes muito comerciante ele peca também por não conhecer o Código de Defesa do Consumidor. Às vezes até por uma troca ele não conhece quais os direitos dele, porque eu duvido qual é o empresário que abre uma empresa, pega o Código de Defesa do Consumidor e vai ler. Na verdade, ele não tem obrigação de ler. A obrigação é o PROCON orientar ele, o contador orientar ele o que pode e o que não pode. E era isso que nós fazíamos. E quando não era cumprido, banco, eu cheguei a multar 1.700.000 em Balneário Camboriú. Aliás, peitou muitas agências bancárias. Sim, aqui, nós chegamos a multar. Eu lembro que teve mercado que 380.000 de multa por produto vencido, só não vou citar o nome porque o mercado está ainda hoje, mas 380.000 de multa, porque na verdade era residência, não é? Quer dizer que uma multa era o valor, é o banco 1.700.000, não, era residência de fila bancária. Hoje eu estou lutando, inclusive estou com um projeto que eu vou protocolar na casa para ter um programa que seja um aplicativo para o consumidor, ele simplesmente através do aplicativo ele fazer a denúncia para o PROCON. Se o PROCON não tem fiscal o suficiente para trabalhar, porque na minha época tinha, na minha época nós estávamos direto junto aos bancos fiscalizando. Hoje tem consumidor que me liga porque a gente pega o rótulo, a Nena do PROCON, a Nena do Meio Ambiente, e hoje eu tenho um consumidor até hoje que me liga e diz assim, fiquei quase 2 horas numa fila. E através desse aplicativo, o consumidor, a partir do momento que ele está numa fila bancária, já 1 hora e pouco, basta ele no aplicativo fazer a denúncia, a autenticação do documento dele, juntamente com a senha, tira a foto, manda para o PROCON e automaticamente o PROCON abre a reclamatória. Não precisa o consumidor perder tempo de ficar numa fila bancária, 1 hora e pouco, ir para o PROCON, esperar para ser atendido, levar toda a documentação.
Através do aplicativo ele já faz, então eu vou lutar para que venha esse aplicativo para diminuir o que está acontecendo com os nossos consumidores, que eles estão sofrendo, às vezes, porque a Nena foi diretora. Não, na minha época que eu fui diretora, a fiscalização estava na rua, hoje eu não vejo mais fiscalização na rua. Período de Natal agora, nossa, nós estávamos tudo na rua vendo a vitrine, os preços na vitrine, nós fazíamos a orientação e é isso que tem que ter continuidade. O consumidor não pode ser penalizado como eles estão sendo penalizados agora. E do PROCON, aí você foi convidada aí para a Secretaria do Meio Ambiente. É uma Elias, outra história foi bacana. Um desafio, porque de direito do consumidor eu passei para Secretaria do Meio Ambiente defendendo ambientalmente. Logo que eu assumi, na primeira semana, teve aquele episódio do leão marinho. Eu me lembro como hoje, Elias, me ligaram de manhã e disseram assim, secretária, tem um leão atravessando na faixa. A Avenida Atlântica, exatamente. Daí eu disse assim, o que eu faço com o leão marinho? Se a senhora é secretária, a senhora tem que ir lá. Eu disse, já estou indo. Peguei, fui, atendemos, veio a guarda ambiental, porque nós não tínhamos guarda na época aqui em Balneário Camboriú, veio de Florianópolis a guarda ambiental, porque eu aprendi muito, estudei muito, Elias, no período que eu fiquei na Secretaria do Meio Ambiente. O leão marinho, ele pode ficar até 10 dias, ele fica sem se alimentar e sem beber água, mas o que não pode é estressar ele. Tem que deixar ele num local isolado, que depois ele mesmo procura o seu habitat natural e volta. Mas eu não acreditava. Eu tinha medo que aquele leão ia morrer com fome. Daí veio o veterinário, explicou de Florianópolis, não é assim mesmo, só temos que resguardar. Ele voltou, só que ele voltou, todo mundo, o leão marinho agora já foi embora. Na outra semana ele apareceu na rua Barra Velha, ele subiu a rampa do rio ali e parou numa casa. Daí nós tivemos que interditar a casa, aguardar mais de 10 dias até ele retornar. E tanto outros de animais, que daí era a fiscalização que fazia, atropelamento de cachorro, nós não temos, hoje nós temos a Viva Bicho só que atende, né? Então nós tínhamos que fazer todos os socorros. Eu passei um período na Secretaria do Meio Ambiente muito intenso, que era de cavalo. Camboriú vinha com as carrocinhas, catadores de reciclagem com os cavalos e muitas vezes cavalo doente, maus trato. Então foi um período, além de todas as autorizações que passa pela semana, pela Secretaria do Meio Ambiente. Foi aonde que eu comecei a trabalhar junto para fazer, temos até hoje na SEMAN a farmácia fitoterápica, que nós atendemos assim na época até 700 pessoas por mês na farmácia fitoterápica. Eu comecei a ver a necessidade que tinha, porque a fiscalização, muitos pescadores me ligavam, secretária, tem rede de pesca no mar, rede feiticeira que não pode. Eu chegava até a beirada do mar, não tinha que ligar para os bombeiros virem me ajudar para ir pegar as redes feiticeiras, ou para a marinha. Para a marinha, quando chegava a marinha até vir, demorava muito, os pescadores já tinham ido embora. Daí, através do Ministério Público, eu consegui fazer um TAC, nós pegamos a nossa lancha, o Ministério Público doou uma lancha para a Secretaria do Meio Ambiente e, através da lancha, nós tínhamos o piloto e nós íamos fazer toda a fiscalização. Numa vez, batemos a recorde recolhemos muitas redes feiticeiras na época e nós fazíamos a fiscalização por terra e por mar, que tinha fiscalização. E através da fiscalização, foi através de um outro TAC, porque quando eu iniciei na Secretaria do Meio Ambiente, nós tínhamos um carro, um Corsa, que não dava quase de usar quando eu fui para a Secretaria do Meio Ambiente. Daí fizemos um TAC também com o Ministério Público, conseguimos a caminhonete, que hoje é utilizada para a Polícia Ambiental, conseguimos um eco
um eco para fiscalização e um palio para fiscalização. Então, graças a Deus, em matéria de fiscalização, aonde eu vou, Elias, eu tento fazer o máximo, dar condições para os fiscais trabalhar. E foi isso que nós fizemos, e nós tivemos um trabalho muito intenso nesse período que eu passei na Secretaria do Meio Ambiente. Olha só, bem, aproveitando toda essa experiência no serviço público, também enquanto mãe, enquanto ser humano, conhecedora de Balneário Camboriú, da história, Nena Amorim, qual é a mensagem que você deixaria para aquelas pessoas que estão chegando agora na nossa cidade e que vão, a partir de agora, viver a vida conosco aqui também? É amar nossa Balneário Camboriú. Às vezes eu vejo algumas pessoas que estão chegando agora em Balneário Camboriú ou que moram tão pouco tempo e reclamam da cidade. Ah, porque a minha cidade isso, porque não tem isso. Balneário Camboriú tem que ser amada. Eu amo a minha cidade e eu luto pela minha cidade. Se cada um fizesse a sua parte por onde passasse, independente, Elias, empresa pública ou privada, qualquer um fazendo o melhor, porque não adianta você só falar. Às vezes você reclama porque a cidade está suja. Você pega um papel e joga na rua. Mas é fácil você reclamar, mas você se reeducar. Reeducar o adulto é muito pior do que uma criança. Então, o que nosso Balneário Camboriú precisa é as pessoas amar mais, as pessoas terem uma outra visão da cidade. Porque a nossa cidade é maravilhosa. Basta você gostar do que você faz e fazer com amor. É isso que precisa. Perfeito, esta foi Nena Amorim conversando conosco nesse Memória ABC. Lembramos que esse programa foi gravado no dia 17 de dezembro de 2019, enquanto a Nena Amorim cumpria, a missão enquanto suplente de vereadora, substituindo o vereador Nilson Plopes. Já havia substituído também o vereador Eliseu Pereira, estava no segundo mês substituindo o Nilson Plopes. Muito obrigado, Nena, obrigado a você que esteve conosco e vamos, se Deus quiser, até a próxima oportunidade. Até lá. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.